Pergunta quase de $1 milhão no consultório é: mamas sem prótese ou mamas com prótese? Esse é o vídeo de hoje e vamos falar bastante sobre isso, porque hoje a gente tem mais ou menos 30% já da nossa procura que opta por mamas sem prótese. E qual que é a diferença entre uma outra? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? No final eu tenho o mesmo resultado? No final eu tenho o mesmo tipo de pós-operatório? Uma série de perguntas que a gente tem para responder hoje, então fica aqui até o final do vídeo que tem muita coisa legal para você. E se no final fizer todo sentido e você gostar, aproveita, compartilha, comenta. O comentário é o mais importante, porque com isso eu consigo produzir novos conteúdos e melhorar ainda mais as respostas que eu tenho para você, que é essa a função de todo esse canal que a gente tem aqui. Então vamos falar de mamas sem prótese e mamas com prótese. Vamos lá. Não existe na natureza colo. Você não vai ter colo na sua mama. Você pode ter 16 anos, bem, sua mama acabou de desenvolver, seu colágeno está lá em cima, você tem uma mama pequena, mas você não vai ter colo. Porque na natureza a mama ela vem retificada. Depois da auréola é que vem o contorno arredondado da mama. Essa é uma mama natural. Então quando você está fazendo uma mamoplastia, o que é a mamoplastia? Mamoplastia é quando você tem essa mama, perdeu a arquitetura, perdeu as proporções. São vários fatores que influenciam para que essa mama vai perder essa arquitetura. Quando a mama perde a arquitetura, perde as proporções, a plástica precisa fazer uma plástica nela para redefinir esse volume e redefinir aonde está cada coisa. Se eu tenho uma auréola muito baixa, essa auréola vai subir. A auréola é muito larga, ela vai diminuir. Se eu tenho mais mama na lateral, menos mama na medial, nós precisamos balancear para que você tenha a mesma proporção dos dois lados. É isso a plástica que faz, e isso pode ser mastopexia, mamoplastia, lifting mamário. Tudo isso você vai ter independente se está usando a prótese ou se não está usando a prótese. Tá? Essa plástica, essa redefinição de desenho, essa redefinição de proporcionalidade, essa é a plástica da mama colocando prótese ou não colocando prótese. Qual que vai ser a diferença no final das contas? Se você não está se importando em ter uma mama bem arredondada, inclusive no colo, para que ela já comece com aquele colo um pouco mais marcado, você não é uma paciente para colocar prótese. Se você já tem um volume muito grande de mama e quer diminuir o volume dessa mama, você de repente não é uma paciente para colocar prótese. Agora, se você é uma paciente que tem pouco tecido mamário, Antônio, depois dos meus 3 filhos, eles mamaram tanto que não tem mais mama aqui, como é que eu vou te dar volume? Prótese. Entendeu? Então, se eu estou buscando a arquitetura e dar volume de novo para a paciente, é onde a prótese entra. E veja bem, falando de volume, é importante a gente destacar uma coisa. Não quer dizer que quando a gente fala de prótese, é sempre usar próteses muito grandes, tá? A prótese é um coadjuvante na sua programação. Então, eu posso ter uma mamoplastia linda com a prótese de 200, como eu posso ter uma mamoplastia muito bonita também com a prótese 400. Vai tudo depender do seu gosto. A gente tem que respeitar o gosto de cada paciente. Então, a nossa primeira função na clínica é entender quem é você. Se você é uma paciente da prótese, se você é uma paciente que não quer prótese, tudo isso vai nessa parte inicial de te conhecer. Feito isso, conhecendo você e entendendo a sua mama, qual o desafio de cada mama tem, nós vamos fazer uma programação para você. E aí, se vai prótese, se não vai prótese. Então, outra coisa que é importante entender nesse universo. Ah, Antônio, eu não queria colo, eu não queria volume, mas eu queria uma mama firme que a prótese dá. Prótese não muda a consistência da mama, tá? Essa sensação de mama firme que a prótese dá apenas naquela paciente que não tem mama. Imagina uma paciente que não tem nada, que usa 3 bojinhos e ainda sobra espaço para colocar mais volume ali na hora de colocar uma roupa. Essa paciente que não tem nada, quando você colocar a prótese nessa paciente, basicamente você vai estar palpando a prótese, a consistência da prótese. Então, uma dúvida muito comum, Antônio, eu quero pôr prótese porque eu quero uma mama firme. Veja lá, vai ser mais firme, mais consistência de prótese, quanto mais prótese você tiver nessa mama. Entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, num volume total dessa paciente, nós chegamos a 400 ml. Nesses 400 ml, 300 eram de prótese, 100 de mama. Essa é uma paciente que você vê mais o contorno da prótese, você vai ver muito mais marcado, com a consistência mais firme e a consistência mais da prótese. Vamos inverter. Fizemos uma paciente também de 400 ml de volume final de mama, só que essa paciente, assim, 200 é prótese, 200 é mama, meio a meio. Você vai ter muito mais uma consistência, o contorno não fica tão marcado, porque você tem muito mais mama do que prótese, e aí você tem um outro tipo de desenho. Então, resumindo aqui, quando usar prótese e quando não usar prótese? Vai depender do seu gosto, tá? Se você não faz questão daquela mama mais montada, mais redonda, com colo permanentemente mais alto e mais montado, você não tem que usar prótese. Se você é uma paciente que tem uma mama muito grande, que a gente chama de gigantomastia, aquela mama que eu vou tirar 1,5 kg de cada lado, esse não é o momento de você colocar prótese, é o momento de transformar sua mama numa mama natural. Por outro lado, não tenho nada, tá flacidinho, tá vaziozinho, tá caidinho, tá tristinho,
provavelmente é volume que nós temos que colocar ali também, junto com esse redesenho da mama. Você é uma paciente candidata a usar prótese. Hoje em dia você não tem mais que trocar a cada 10 anos. Isso não quer dizer que a sua prótese vai durar para sempre. A diferença é que hoje você vai fazer o seu segmento, seu acompanhamento com a sua ginecologista e se estiver tudo bem com a prótese, você vai seguir usando esse mesmo implante e só fazendo um acompanhamento dele, ver como que está o estado dele lá dentro. Se um dia ele mostrar sinais de fraqueza, você substitui aquele implante que está lá, tá? Espero ter dado uma resumida geral aqui, as principais dores e o que leva cada paciente a cada lugar. Grave essa ideia, as duas ficam bonitas, mas cada uma à sua maneira. Meu nome é Antônio Melo, sou cirurgião plástico, a ideia desse canal é te dar muito conteúdo. Através do YouTube eu consigo te levar mais informação, muito mais tempo do que a gente consegue passar nas outras mídias sociais, como o Instagram, por exemplo. Então, compartilha, comente, se inscreva, porque aqui a gente vai conseguir fazer com que mais gente seja abordada por esse conteúdo, tirando mais dúvidas e você vai para uma cirurgia com muito mais segurança, tá ok?